Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Senhor e com alegria tomamos parte juntos no culto que é seu. De volta ao chamado tempo litúrgico comum, que é marcado pela presença da cor verde, que recobre os paramentos, as vestes litúrgicas e nos fala da realidade da vida que de Deus promana e que Ele mesmo sustém com o seu poder. Tempo em que vivemos a viva esperança que nos é dada na ação do Espírito Santo e que aponta para a parousia, para a vinda de Jesus que aguardamos ansiosamente, dizendo com toda a igreja de todos os tempos e épocas, Maranata, vem Senhor. Convido você a um momento de introspecção, de enlevo espiritual, um momento em que nos preparamos para tudo o que seguirá e em que somos conduzidos pela música, pela arte, pelas habilidosas mãos da nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Neste espírito, acolhamos ao prelúdio. Em espírito de adoração e louvor, elevemos nossos corações ao alto, em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como somos alegres e felizes por estarmos na Tua presença nesse dia, dia que Tu criaste, dia em que podemos usufruir a Tua presença, dia em que nos colocamos no dia do Senhor, domingo, Deus. Como é bom estarmos reunidos em espírito e em verdade. Senhor, nós te adoramos por quem Tu és, pois Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és o nosso mantenedor, Tu és a nossa força, o nosso abrigo. Senhor, nós te louvamos por todas as maravilhas que Tu fazes e principalmente por ter enviado Teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós te rogamos, Deus, que aceite a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Povos da terra, celebrai o nome do Senhor. Assim nos conclama o coro Aideia Moraes. Povos da terra, peça coral de Gordon Young nas vozes do coro, tendo na regência a participação especialíssima do nosso querido irmão, o maestro Elias Cavalcante. Participemos do canto do coro, acompanhando em espírito de adoração e louvor.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 33, onde faremos a leitura de todo ele. O Salmo 33 foi extraído do lecionário cristão para esse 10º domingo do tempo comum. Diz assim a palavra de Deus: Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em um montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. É o último versículo do Salmo que acabamos de ler. Nós esperamos na misericórdia de Deus. A Bíblia nos apresenta esse Deus de amor, esse Deus de justiça, esse Deus de misericórdia. Nesse momento eu quero te convidar a confessar os seus pecados. Se puder ajoelhar-se, ajoelhe-se aí onde está. Se não, feche seus olhos, curve sua cabeça, confesse seus pecados a Deus, esperando a misericórdia do Senhor. Faça isto neste momento. Senhor nosso Deus, Pai bendito, aos teus pés nos quedamos prostrados e às tuas mãos divinas confiamos os nossos cuidados. Fazemos assim na certeza do teu amor para conosco, na plena convicção de que em ti nossas preces encontram resposta segura, que é exercida em misericórdia, que nos coroa com graça e toda a sorte de bênçãos espirituais. E assim, desde já, experimentamos em nosso seio a tua paz excelsa, que excede todo o entendimento e que se afirma mesmo em meio às mais duras realidades, às condições mais adversas, como um eloquente testemunho da tua presença abençoadora em nosso viver. Te louvamos, ó Senhor, pois jamais poderíamos nos fazer merecedores de tal graça. E sabemos que ela nos é concedida pelos méritos de Jesus, o Cristo, conquistados na cruz do Calvário em nosso favor. Assim sendo, exaltamos e bendizemos ao bom Cordeiro Santo, que nos outorgou a redenção de nossos pecados e com ela a salvação e a vida perenal. Bendito sejas. Rogamos-te, Senhor, que continues conosco, dispensando-nos sempre o teu favor divino e que a tua mercê se estenda sobre os nossos queridos todos,
envolvendo-os na tua gloriosa luz, que, vindo ao encontro de nossas vidas, varre para longe de nós toda a treva, toda a escuridão. Deste modo, entregamos-te a nossa prece e o fazemos no nome santo do Cristo bendito, que é Jesus, teu unigênito Filho, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. O salmo que lemos é um salmo que nos mostra quão grande é o nosso Deus, quão majestoso Ele é. É um Deus poderoso, um Deus que é o dono de tudo que somos e de tudo que temos. Neste momento do ofertório, nós somos chamados a participar da expansão do reino de Deus aqui na Terra, através da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Você pode trazer os seus dízimos e ofertas ao Senhor, podendo se servir para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Você pode fazer a sua doação, seu dízimo, sua oferta e poder entregá-lo ao Senhor através da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Vamos orar consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como somos felizes de poder participar do Teu reino, de poder participar da expansão dele aqui na terra. Nós queremos levar a Tua palavra mais longe, queremos levar até os confins da terra, onde nós somos comissionados a levá-la. Deus, pedimos-te que consagres os dízimos, as ofertas, os dizimistas e os ofertantes. E fazemos este pedido e esta oração, em nome de Jesus. Amém. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Assim canta o coro Aidéia Moraes e nós participamos da sua prece cantada em espírito de oração. Canto coral inspirado no Salmo de número 142 e adaptado do mesmo, composição de Werner Geyer na voz do coro, com a regência do nosso querido irmão, maestro especialmente convidado, Elias Cavalcante. Show.
chegado o momento de refletirmos na palavra de Deus. E o texto que nós iremos refletir hoje se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E você vai abrir comigo Mateus no seu capítulo de número 9. Mateus, capítulo 9, onde leremos dos versos 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Meus irmãos, tem momentos em que só um olhar ou apenas uma palavra podem mudar todas as coisas. Tudo o que está acontecendo no redor. Você já sentiu, por exemplo, alguma sensação do tipo se sentindo preso a alguma coisa, ou alguma rotina, ou então você preso a um passado? Pois é, sem conseguir se soltar, sem se livrar dessas amarras. Um erro ou até mesmo um rótulo que você tem. Pois é, que a gente acaba tendo que sustentar esse rótulo, às vezes, por conta do passado. Muitas vezes isso pode acontecer. Aliás, muitas pessoas passam por isso. E aí pode ser que nós fiquemos inertes, imóveis, que nós não tomemos atitudes, que nós nos lembremos desses tais rótulos e nós fiquemos parados, achando que as coisas, não vão mudar. Não vão mudar mesmo, se você se manter parado, se você se mantiver parado. E isso é uma possibilidade real e assustadora que muita gente passa nos dias de hoje, meus queridos irmãos. E aí vai virar uma vida sem propósito. No texto que nós lemos hoje, a gente vai notar que o olhar de Jesus é um olhar que nos enxerga por completo, nos enxerga por dentro. Ele nos sonda, ele nos conhece, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Esse é Jesus. Ele sabe quem nós somos de verdade, verdadeiramente. Ele sabe tudo o que se passa no nosso interior. Então ele conhece todo o nosso potencial, tudo que nós podemos vir a fazer, tudo que nós poderemos ser, tudo que nós seremos. Ele conhece, ele é o nosso Deus. E para a gente entender toda a força que esse texto que a gente leu hoje tem, a gente precisa entender o cenário que ele acontece. Jesus está em Cafarnaum. E lá era quase como se fosse um quartel-general de Jesus, o QG de Jesus. Jesus estava atuando no seu ministério, naturalmente. Ele estava fazendo milagres, curando leprosos, curando paralíticos, fazendo um monte de milagres, muitos milagres. E ele viu um homem. Ele viu um homem chamado Mateus. Mateus estava no caminho. Mateus era um homem comum, mas presta atenção. Comum? Será que ele era comum? Comum mesmo? Não, ele não era um homem comum. Aliás, ele não era nem um pouco comum. Não para aquela sociedade, de forma alguma. Eles viviam sob o poder romano. Eles pagam altíssimas cargas tributárias, impostos altíssimos.
E esse Mateus, esse homem que estava no caminho, o homem que Jesus viu, ele não era um cidadão qualquer. Não era. Ele era um cobrador de impostos, um publicano. Ou seja, ele era visto como um traidor da pátria, como um colaborador do Império Romano, que extorquia o seu próprio povo. Imagina só como que o povo, no geral, olhava para pessoas desse tipo de Mateus. Com certeza, meus irmãos, da pior forma possível. Você não iria olhar para esse cidadão de forma que pessoa admirável. Não iria. Não iria mesmo. Inclusive, para um judeu piedoso, encontrar um publicano era como encontrar um animal imundo. Esses publicanos nem podiam entrar nas sinagogas. Você imagina só, para um judeu piedoso, como se fosse um animal imundo, que não podia tocar, porque senão ia ser contaminado. Não, imagina só ver uma pessoa como essa. Inclusive o testemunho dessas pessoas, dos publicanos, também não valia de nada. Porque como é que eles poderiam confiar em mentirosos, em ladrões? A tradição rabínica dizia, inclusive, que era impossível para um homem como Mateus se arrepender. Mas Jesus, meus irmãos, Jesus não segue a lógica dos homens, a lógica humana. No verso 9, diz que Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Imagina só esse olhar, meu irmão e minha irmã, o próprio Jesus olhando para ele, o próprio Deus olhando para ele. Foi um olhar totalmente diferente do de todos os outros que estavam do povo, que estava em volta. Foi um olhar totalmente diferente. Ele era publicano, ele era odiado, mas Jesus olhou para ele. Jesus o viu de forma diferente. Jesus não desprezou Mateus como o povo. Não. Jesus o olhou. Ele o olhou de forma profunda, de forma pessoal, de forma direta. Jesus viu muito além do que aquele homem que cobrava os impostos. Jesus vê muito além. Jesus o conhecia por completo. Jesus o viu e disse apenas o seguinte para Mateus: segue-me. Segue-me. Ele disse isso com autoridade que só o próprio Deus tem. Autoridade e amor, porque o nosso Deus é amor. Ele sabia exatamente quem Mateus era. Ele sabia exatamente quem Mateus seria. Jesus o conhecia por completo. Foi uma convocação. Mateus foi convocado a seguir Jesus. E Jesus fez isso apenas dizendo: segue-me. Segue-me. Ele exerceu a sua autoridade sobre a vida de Mateus. Ele o chamou de forma eficaz. E Mateus fez o quê? Qual foi a resposta? Ele se levantou e o seguiu. Nesse momento ele deixou tudo para trás. E aí ele seguiu Jesus. Ele abandonou o velho homem e seguiu Jesus. E essa é uma lição muito preciosa para todos nós, meus irmãos, porque não há um pecador que esteja perdido, que Jesus não possa achar, que Jesus não possa chamar. Não há um pecador que Jesus não tenha poder e autoridade para resolver todos os problemas. Não tem coração endurecido que Jesus não possa quebrantar.
O Senhor, Ele olha para dentro de nós, Ele olha para o nosso coração, Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso íntimo. Esse é Jesus, Jesus é Deus. Não há quem Ele não possa quebrantar o coração, não há quem Ele não possa ver quem é a pessoa de fato no seu íntimo. Jesus pode todas as coisas. Ele viu Mateus, o que era julgado pelo povo como traidor, e que se tornou seu apóstolo. Então o chamado de Jesus muda vidas. E nós devemos ter coragem, meus irmãos, coragem para deixar para trás o que precisa ser deixado. Coragem de deixar para trás o que precisa ser deixado e seguir o nosso bom mestre. E seguirmos Jesus de forma firme. A segunda coisa que nós podemos perceber aqui no texto de hoje é que Jesus é uma pessoa próxima. E nós podemos ver essa proximidade de Jesus. Versos 10 e 11. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Que cena, meus irmãos, que cena! Jesus está sentado à mesa com a escória da sociedade judaica da época. Jesus está com eles, próximo na mesa, e está sentado na mesa com ele. Na cultura deles, falava muita coisa. Muita coisa. Era sinal de proximidade. Era sinal de que ele concordava com tudo que estava acontecendo ali. Sentado à mesa, mostrava proximidade. Por causa disso, os fariseus, os fiscais de boa conduta da vida alheia, fariseus, eles não aguentam ver aquela proximidade que Jesus está desse povo, que era, como eu já mencionei, meus irmãos, a escória da sociedade. A pior espécie de gente. Eles vão e perguntam para os discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com esses publicanos e pecadores? Afinal de contas, na cabeça deles, se Jesus era um santo, um separado, ele não poderia se misturar de forma alguma com essas coisas ou pessoas imundas. E ele estava se misturando. O que é isso? Eles achavam que a santidade era um negócio que você podia perder quando você tinha contato com coisas, quando você tinha contato com pessoas impuras. Mas os fariseus não entenderam nada. Jesus não se contamina com o pecado. Muito pelo contrário. Jesus é que limpa os pecados, ele purifica o pecador. Ele é a luz que dissipa as trevas. Jamais o contrário, meus irmãos. Jamais o contrário. E essa proximidade de Jesus revela o amor dele por nós. Apesar de nós, apesar de pecadores, falhos, ele nos ama. Ele quer o melhor para nós, ele nos conhece. Ele é Deus misericordioso. Ele é Deus próximo. Ele é Deus que se importa. Deus que está conosco dia após dia, apesar de nós. Jesus se envolve com as nossas dores. Ele faz isso, meus irmãos, nos dando força, porque Ele é um Deus
próximo. Jesus não tem medo da nossa sujeira, meus irmãos. Não tem, ele se envolve, ele senta à mesa conosco. Ele quer intimidade com aqueles que o mundo descarta. Esse é Jesus, Deus próximo. Ele se importa comigo e com você. Ele quer transformar a vida do pecador. Mas ele não só quer, ele transforma a vida do pecador. A presença do Senhor nas nossas vidas nos transforma de tal maneira, meus irmãos, que o maior testemunho que nós podemos dar, o maior testemunho é a nossa mudança. Aliás, a mudança que Ele produziu nas nossas vidas. Os pecadores são chamados a mudar de rota, deixarem todo o mal para trás, abandonar o pecado. Nós somos chamados a abandonar o pecado, meus irmãos. Nós somos chamados pelo próprio Jesus. Jesus não nos mantém à distância, apesar de nós, faço questão de frisar isso, apesar de nós. Ele está próximo, ele se importa comigo e com você. E a terceira coisa que eu quero pensar com você hoje é que Jesus é a cura. Sim, Jesus é a cura. Jesus é a nossa fonte de vida. Veja só, versos 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quando Jesus está ouvindo aqui os fariseus reclamando, murmurando, ele de pronto, ele já responde para eles. E ele aqui já aponta uma coisa muito importante, meus irmãos. Os fariseus, eles se compreendiam como puros, como separados, como santos, como sãos. Só que, meus irmãos, eles não eram isso. Aliás, o próprio apóstolo Paulo vai nos lembrar que não há um justo, nenhum sequer, na carta aos Romanos, no seu capítulo de número 3. Paulo vai nos lembrar disso, que não há um só justo. Assim, meus irmãos, nós percebemos que todos nós somos doentes. Todos nós precisamos de cura, da cura do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, da cura que só Ele pode nos proporcionar, o verdadeiro médico dos médicos, que trouxe para nós a remissão dos nossos pecados. Esse é Jesus. Jesus é a cura. Jesus é a cura da nossa alma, maculada pelo pecado desde a queda. Desde a queda, a nossa alma está maculada pelo pecado e a salvação veio através dele, do amor de Deus por nós, que é tão grande que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é Jesus. Ele é a cura. Ele veio como cumprimento dessa promessa do Senhor em Gênesis 3, de que viria ele para ferir a cabeça da serpente. Jesus é a cura dos doentes. Os cativos e oprimidos agora são livres. São livres dos seus grilhões, pois Jesus os sarou. Jesus está dizendo: eu não vim para quem acha que não precisa de mim. Não, eu vim para os doentes. Eu vim para
os doentes. E o arrependimento, meus irmãos, o arrependimento ele é fundamental para a nossa mudança de vida. Para que agora nós possamos mudar do norte para o sul, do leste para o oeste, 180 graus, uma mudança total, deixarmos o pecado para trás, mudarmos de rota, sairmos da direção norte para sul, leste para oeste, mudança total, nos arrependermos, mudarmos as nossas atitudes. Jesus nos lembra, inclusive, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. Jesus não quer rituais perfeitos nossos. Não. Se o nosso coração não tiver de fato quebrantado, meus irmãos, não, é isso que nós devemos ter. Coração quebrantado. Coração quebrantado de fato, coração que deseja mudar, que anseia por essa mudança, que quer ser mais parecido com o coração do Senhor. A nossa cura espiritual, ela só vem pela maravilhosa graça do nosso Senhor, Jesus Cristo. Jesus é a cura. E Ele já fez isso, por mim e por você. Queridos, o relato do chamado de Mateus, ele vai nos mostrar que as boas novas do Senhor Jesus, essas boas novas nos trazem libertação. Nos libertam de uma vida de rótulos que nós não somos, e nos dá a verdadeira identidade. O Senhor nos olha por dentro, Ele sabe quem nós somos de verdade. Não como os rótulos como Mateus tinha, o rótulo de publicano. Esse não era ele. Jesus o enxergou por dentro. Mostrou a verdadeira identidade de Mateus. A verdadeira identidade nossa é que só o nosso Deus pode enxergar. Ele nos conhece profundamente, nos conhece dessa forma desde a eternidade. Então nós vimos que ele chama com autoridade. Uma autoridade e conhecimento que só ele tem. Nós também vimos que ele busca a proximidade com a gente. Vimos que ele é Deus próximo. Deus que se assenta na mesa com aqueles que o mundo pode até rejeitar. Mas ele, não. Ele é Deus próximo. E, meus irmãos, nós vimos que ele é a única cura de verdade. Jesus é a cura da nossa doença do pecado. Só ele nos cura do pecado. E tudo isso ele faz por amor. Por amor. Ele chama com autoridade, ele é um Deus próximo e ele é a cura. Quando nós admitimos a nossa enfermidade, meus irmãos, quando nós nos lançamos nos braços de Jesus, a nossa história pode ser reconstruída. Ouça o chamado de Jesus e o siga, como Mateus fez. E experimente a cura que só o Senhor pode nos dar. Amém. Passando a um tempo de comunicações, eu quero destacar a você que hoje, domingo, dia 7 de junho de 2026, no culto matutino, às 10 horas e 30 minutos, aqui no santuário, de forma presencial, nós estaremos juntos em torno da mesa santa, partilhando o sacramento eucarístico, a ceia do Senhor. Vamos comungar no pão e também no cálice, sendo abençoados por Deus, que escolheu este meio de graça para comunicar a mim e a você o seu sustento espiritual. Venha estar conosco e divida com a gente essa hora tão bendita e preciosa de intensa comunhão e fé. Hoje, domingo, 7 de junho, às 10h30 da manhã,
aqui no santuário, no culto do Senhor, a ceia do Senhor. Quero destacar também que ao longo da semana temos outras oportunidades para estarmos juntos e elas têm sido sempre tremendamente abençoadoras. Todas as quartas-feiras, às 6h30 da tarde, temos um encontro de paz, um encontro em que nós podemos desfrutar de um verdadeiro oásis de paz e bênçãos em meio à agitação da semana. É um momento para recarregarmos as energias, para nos conectarmos com as coisas lá do alto e nos fortalecermos para enfrentarmos cada vez melhor e com mais propriedade os desafios de todos os dias. Nas quintas-feiras, sempre às 3h da tarde, temos o Socorro Divino, uma reunião de oração em que colocamos diante de Deus os nossos motivos de súplica, de intercessão e fazendo-o sempre na certeza de que somos ouvidos e respondidos desde o mais alto dos céus. Todas as quartas-feiras às 6h30, todas as quintas-feiras às 3h da tarde, a sua igreja está aqui, de portas abertas, esperando por você. Venha estar conosco, participe e seja abençoado você também. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Copacabana é tremendamente ativa nas plataformas digitais? Nós estamos nas principais redes sociais anunciando o Evangelho e testemunhando a Cristo. Aqui no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Estamos em todas elas presentes e muita gente tem sido alcançada pela mensagem que aponta para Cristo através desse esforço. Você pode nos apoiar, não apenas acessando os conteúdos, mas curtindo, deixando os seus likes, compartilhando com quem você ama todo esse material e certamente isso será tremendamente abençoador. Afinal, assim, nós estamos potencializando o alcance de todo esse trabalho, garantindo que esta mensagem vá cada vez mais longe, alcançando aqueles corações que precisam ser alcançados pela poderosa mensagem de vida que fala da salvação. Acompanhe-nos, siga-nos, compartilhe os nossos conteúdos e seja você também um abençoador de vidas. Vamos orar a prece do Pai Nosso, a oração que une todos os cristãos. Falemos juntos assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.